Se existe uma mídia de entretenimento que eu gosto bastante, essa mídia são os mangás. Não é à toa que esse canal é focado em mangás que eu gosto. Mas esse famoso formato de mídia que vem do Japão tem um fenômeno bem peculiar que eu acho bem interessante. Que são mangás que duram muito tempo. One Piece, Gintama, Hajime no Ippo, Baki e muitos outros são exemplos de mangás que ultrapassam todos os limites de uma história comum, com centenas e mais centenas de capítulos em sua história. E embora isso possa acontecer em outras mídias, como séries e até livros no geral, eu creio que com mangás tem uma conotação bem mais interessante e acaba gerando uma série de problemas, mas também de pontos positivos para essas respectivas obras. E é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui hoje, sobre como mangás muito longos podem ser bons e ruins ao mesmo tempo. E vamos lá, existe uma série de fatores que podem levar um mangá a durar muitos anos e muitos capítulos, mas com certeza um fator determinante é seu sucesso. Afinal, não faz sentido para uma revista de mangás manter em seu catálogo de publicação por muito tempo uma obra que não faz tanto sucesso com o público. E eu creio que a obra que mais exemplifica isso nos dias atuais seja One Piece, que é sem dúvidas um dos, se não o mangá mais popular atualmente. E é com One Piece que percebe-se um dos problemas de se ter uma história que dura por tanto tempo, com centenas e centenas de capítulos, que é atrair novos leitores ou até mesmo espectadores para adaptação em anime. Eu creio que eu seja o maior exemplo disso. Eu vi One Piece há muito tempo quando eu era muito novo e eu cheguei até o final do arco de Enies Lobby no anime. Mas após isso eu parei de acompanhar e comecei a ler outros mangás e ver outros animes. E nesse tempo One Piece foi acumulando cada vez mais capítulos. Já era uma obra muito grande quando eu assistia e depois que eu parei de ver ela só aumentou seu tamanho, tendo 1126 capítulos até a gravação desse vídeo, com inúmeras sagas, arcos e personagens. E aí que entra a questão da obra afastar novos leitores. Atualmente eu até tenho um certo interesse por One Piece, mas o tempo que eu levaria para chegar até os arcos atuais seria muito grande. E eu nem digo isso por falta de tempo em si para ler mangás, mas sim pela questão de que enquanto eu estivesse lendo One Piece, eu não poderia ler outras obras que eu já acompanho e que eu gosto muito mais. Isso é algo que ocorre com muita gente, o receio de iniciar a obra. Não é incomum ver pessoas que têm preguiça de iniciar o mangá de One Piece por sua quantidade de capítulos ou episódios no caso do anime. E o que acaba reforçando isso muitas vezes são os spoilers que muitos acabam recebendo da história em si. Por One Piece ser muito popular, qualquer coisa grandiosa que acontece no mangá acaba repercutindo muito na internet, ao ponto que se torna quase impossível não receber spoilers. O maior exemplo é o Gear 5 e o Nika, que no anime foi um evento tão gigantesco que seria impossível para qualquer um não tomar spoiler daquilo, se é que a pessoa já não tinha tomado quando essa forma apareceu no mangá, o que torna inviável acompanhar uma obra tão grande como essa, sabendo boa parte dos eventos importantes que vão acontecer, quebrando toda a expectativa e a surpresa do leitor em si. Muito já é falado sobre o fato de que quando for revelado o que é o One Piece em si, vai ser impossível não tomar spoiler. Vai ser uma coisa tão grandiosa que a internet inteira vai parar para ver e todo mundo vai falar sobre. Então vai ser impossível para as pessoas não saberem, estragando a experiência de muita gente. Afinal, se o Gear 5, que é uma transformação, já fez todo aquele estardalhaço na internet, imaginem a maior revelação da obra que muitos esperam há tantos anos. Mas esse ponto de não atrair tantos novos leitores ou espectadores pro anime não é culpa do autor ou do mangá em si. É só um efeito colateral natural de se escrever histórias muito longas. Mas se tem um ponto negativo de mangás muito longos que podem ser sim culpa do autor, é o fato de que muitas vezes o autor pode acabar se perdendo muito na história. Imprevistos, problemas e o fator da obra tomar um rumo diferente do que era previsto inicialmente são problemas constantes de uma obra muito grande. O que eu não sei se é o caso de One Piece, pois como eu disse, eu não acompanho, eu não sei qual é a opinião dos fãs de One Piece a respeito disso, mas tem uma obra que eu acompanho há muito tempo, quem muito sofre disso é Baki. Muitos não percebem que Baki é um mangá muito grande pela divisão que o Itagaki faz das suas sagas em mangás diferentes, mas Baki é um mangá enorme, se a gente contar os spin-offs canônicos e os prequels, fica maior ainda. E eu não tenho certeza se é o tamanho da obra que está prejudicando Baki em si, mas é um dos possíveis motivos com certeza. A saga mais recente de Baki, Baki Rahen, o qual é um arco inteiramente focado no Jack Hama, que é sem dúvida o personagem mais popular de Baki aqui no ocidente e que muitos sempre pediram para ver mais a respeito, anda sendo bem criticado por sua falta de foco ou propósito, e até mesmo em como muitas das lutas são construídas. A gente já vem de um arco que não agradou muita gente, o qual é o arco do Sumo, um arco que eu gosto, apesar de já apresentar sintomas do que ocorre hoje em Baki Rahen. Eu sou um grande fã de Baki no geral, mas pra mim o que eleva Baki a um outro nível é o arco do Miyamoto Musashi,
um arco com um foco muito claro, o qual é mostrar a brutalidade desumana daquele que é aclamado como o maior espadachim da história do Japão. Um arco excelente, com boas lutas e o cumprimento do propósito da premissa inicial. Agora, se vermos Bakiraren, vemos um arco sem muito hype ou foco, com lutas que não agradam a maioria dos leitores, o que, na minha opinião, se deve, em partes, à longa duração que essa obra já está tendo, e o fato de que o Itagaki meio que não sabe mais o que fazer com o mangá depois da luta de Baki e Yujiro. Ele conseguiu fazer um arco muito bom, que é o arco do Musashi, um arco muito aclamado pela maioria, mas depois foi decaindo com o Baki nem sequer aparecendo mais, devido ao seu nível de poder estar muito acima da maioria dos lutadores da obra. Algo que poderia ter sido evitado caso o Baki terminasse na luta entre pai e filho, o qual meio que dá a entender que aquele é o final da obra, já que ali o Yujiro reconhece o Baki como um oponente e até mesmo como a segunda criatura mais forte da Terra, dizendo que um dia o Baki vai ultrapassar ele. Com uma luta fenomenal, cheia de acontecimentos, com o próprio Yujiro aparecendo no meio da luta. E em Bakiraren a gente vê que é um arco onde o Itagaki meio que se perde um pouco aqui. Ele coloca o Jack para enfrentar primeiro oponentes fracos de menor relevância e depois já coloca o Piccolo, mas um Piccolo bem nerfado, o qual não tá em 100% de seu poder. E embora haja explicações para ele não estar com 100% do seu poder, eu acredito que é um pouco decepcionante para os fãs de Baki no geral. E pode ser que não seja a duração da obra, como eu disse, que está atrapalhando o Itagaki, mas eu acho que é um dos grandes fatores. Mas como eu falei, muitas pessoas não percebem o quão grande Baki é devido ao fato de sua divisão em vários mangás, e em seus arcos no geral. E se tem um cara que escreve uma obra gigantesca, que já dura muitos anos, mas que muitos também não percebem o quão grande é, esse cara é o Araki, o autor de JoJo's Bizarre Adventure. E Jojo é, na minha opinião, o maior exemplo de como fazer uma obra tão grande sem que ela fique maçante ou cansativa. A começar pelo fato de que cada arco de Jojo tem seu próprio protagonista, se passa em um período diferente, em um lugar diferente e com um contexto completamente diferente das demais partes. Isso permite ao Araki explorar muitos conceitos diferentes em sua obra. Podemos notar isso com o passar dos arcos, onde vemos desde um arco de máfia na Itália até um arco de corrida de cavalos no Velho Oeste, dando a ele a liberdade de criar vários conceitos diferentes de combate, desde o spin aos stands, além de explorar uma gama gigantesca de personagens, sejam eles heróis ou vilões. E na minha opinião, esse é um dos maiores acertos acerca de Jojo, criando uma obra que pode se atualizar com o tempo, inserir cada vez mais personagens e poder adicionar cada vez mais informações numa lore gigantesca de universos que se compartilham entre si, o que pode acabar prevenindo alguns dos problemas que eu citei antes. É óbvio, Jojo não é tão grande quanto One Piece ou Hajime no Ippo, mas ainda assim é uma obra muito grande que você não vê tanta gente com preguiça de iniciar quanto você vê com One Piece, justamente por ter essa variedade de sagas e de arcos e de personagens no geral. O que se tem em One Piece, em Hajime no Ippo, mas fica muito mais claro com Jojo, já que ele é dividido em diversas partes diferentes. Mas mangás longos não são de todo ruim, na verdade estão bem longe disso. Afinal, os dois problemas que eu citei anteriormente de forma alguma apagam as partes boas de mangás de longa duração, que muitas vezes as pessoas não enxergam. E o primeiro deles é o sentimento de crescimento que aquela obra pode te passar. E aqui voltamos novamente para One Piece. Eu acho muito interessante sempre que eu vejo fãs de One Piece vendo pela primeira vez um conceito que há muito era citado na obra e que muitos esperavam ver acontecer. O Vegapunk, por exemplo, é um personagem que eu sempre via fãs de One Piece comentando em vídeos avulsos que eu via aqui no YouTube e que deu as caras pela primeira vez no arco de Egghead. E é muito legal ver o pessoal enfim vendo algo que eles esperavam por tanto tempo. Até mesmo flashbacks e histórias de personagens como a do Kuma, que é um personagem que até onde eu sei aparece em One Piece há muito tempo, mas só teve a sua história revelada de fato em Egghead. E eu entendo esse sentimento, afinal eu sinto mesmo com os mangás que eu acompanho. Hajime no Ippo, por exemplo, é um dos maiores mangás que existem, contendo 1469 capítulos até a gravação desse vídeo, e que eu peguei para acompanhar de uns 3 anos pra cá. Eu vi o anime e depois eu continuei lendo o mangá, e em Hajime no Ippo tem muito disso que eu citei. A sensação de ver algo que você queria muito, que você tinha curiosidade, é muito boa. Eu fiquei capítulos pra ver o Takamura ganhar o primeiro título mundial dele, e olha o que o cara é atualmente, o cara é um monstro, o cara não tem só um título mundial. Fiquei esperando capítulos e mais capítulos pra ver o Sendo enfim tendo a sua chance contra o Ricardo Martinez, e atualmente essa batalha tá pra acontecer. Ou até mesmo ver o Mashiba enfrentando o campeão mundial, o que tá acontecendo nesse momento no mangá. Isso gera uma sensação de crescimento do leitor com os personagens. Por essas obras durarem muitos anos, muitas vezes, você acaba crescendo e amadurecendo com os personagens daquela obra. Voltando a One Piece, quantas pessoas não cresceram com o Luffy?
Vendo ele de um cara que não era praticamente ninguém pra hoje ser uma pessoa muito importante no seu universo e ver também toda a evolução daquele universo, algo que também acontece em todos esses mangás de longa duração. Você começa ali vendo algumas coisas que você acha que são grandiosas e lá na frente você vê que aquelas coisas do início não eram nada se comparado com o mundo gigantesco que aquela obra tem. No início de Hajime no Ippo, eu achava que o Ippo já estava no auge dele quando ele aprende o Dempsey Roll, mas vendo o que ele faz depois e todas as coisas que ele desenvolve, eu vejo que naquela época ele estava muito fraco. Ou seja, esses mangás que têm longa duração conseguem criar um universo bem rico e bem detalhado, até mesmo cheio de mistérios e incógnitas que fazem com que a fanbase do mangá se mantenha ativa por muito tempo para desvendar essas questões. Além de que por ter tantos arcos e tantos detalhes, acaba por consequência criando uma série de personagens que vão sem dúvidas cativar a maioria dos fãs, e que faz com que o leitor se mantenha muito mais imerso naquele universo. Creio que essa coisa de mangás muito grandes durando por tantos capítulos é algo que não vai ser mais tão comum. Aliás, já é bem comum, mas vai se tornar mais ainda. Pelo menos com esses mangás mais famosos, afinal, vemos uma tendência cada vez maior de mangás tendo um final bem precoce e até inesperado. Mas no geral eu gosto muito desses mangás mais longos, assim, que são bem grandes, ver o crescimento que os personagens e que o mundo da obra tem com o passar dos anos, ver como a comunidade e a fanbase do mangá se moldam e se constroem em torno daquilo, e como eles reagem a cada novo capítulo lançado, é muito bom. E por fim, né, no final mesmo da obra você vê aquele desfecho satisfatório, que como eu disse, vai depender muito do autor. Pode ser que ele acabe fazendo um final muito ruim, o que pode ser o pior dos resultados. Imagina você manter uma pessoa lendo um mangá por tanto tempo, por 1000 e tantos capítulos, para no final você fazer um final horrível. É por isso que esses mangás mais longos exigem dos autores muito mais. Exige um grande planejamento da história e de como o mundo daquele mangá vai ser construído em si. Mas se o desfecho em si é satisfatório, é um bom desfecho, isso te traz uma certa satisfação. Você vê todo o caminho que os personagens trilharam, que você trilhou com eles, né, lendo todo aquele mangá, e olha pra trás e vê tudo que aconteceu e que finalmente chegou ali no final. Pois como eu disse, embora obras muito longas tendam a afastar muita gente, existem sim pontos bons e coisas que apenas obras com toda essa grandiosidade podem acabar proporcionando. Bom, esse foi o vídeo, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve aí, deixa o seu like e comenta se você gosta de alguma dessas obras ou se você tem receio de começar qualquer uma dessas obras, Hajime no Ippo, One Piece, Kingdom, entre outras que tem uma longa duração. Mas enfim, é isso, muito obrigado, eu vou ficando por aqui, valeu, falou!